Nós vamos falar do Aleino agora na página 84. Nós já começamos o assunto e fomos interrompidos por uma... motivo de força maior. Hã? Não, ele saiu, né? Ele teve chamado. Não, estou com a Tzalaia. Então, nós vamos retomar. Na verdade, não vamos retomar porque eu não lembro onde a gente parou. Então, vamos falar desde o começo. Tem gente nova também? Quando tocou a barra. Eu não tenho, não. Eu lembro também que o senhor falou que é a última reza que se reza quando você já rezou. Sim. É a última ou é a primeira? A última. Vamos ver. Vamos ver. Falei, Então, falamos assim, bem Bekitsur, bem resumidamente, sobre o Aleinu Leshabeach, sobre nós. Nós temos a obrigação de louvar ao Senhor de tudo, dar grandeza, ceder grandeza, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência, etc. Falamos que quem compôs o Aleinu se atribui a Yehoshua bin Nun. Yeshua, o sucessor de Moshe, inclusive, é o que lemos esses dias na Parashat Pinchas, que Moshe pede para Hashem para indicar um sucessor, e esse sucessor seria o Yehoshua. E quando que ele compôs? Quando o povo deu as 7 voltas em volta de Jericó, e aí caíram as muralhas, então ele recitou o Aleinu Leshabeach enquanto estavam dando as voltas. E na verdade, essa é uma prece que derruba barreiras também entre um Yehudi e o seu Criador. E por isso, como foi Yehoshua que compôs, então na época dele não tinha templo, não tinha destruição de templo nem nada, então a gente também não tem nenhuma menção do templo no Aleinu. Geralmente todas as rezas, a gente fala do Beit HaMikdash, que se reconstrua na época dele, não havia sido destruído. Então essa é uma das provas que essa prece é tão antiga, porque senão teria algo relacionado ao templo. Essa tefilá é tão importante que nós devemos rezá-la em pé. E mesmo quem já fez, ou quem ainda não rezou, não começou a reza, ele deve repetir, porque isso é como um testemunho, como a gente vai ver mais para frente, é um testemunho que a pessoa acredita em Deus. Então ele deve recitar o Aleinu junto com todos. E quando os Yehudim recitam o Aleinu aqui embaixo, e ainda mais com alegria, então os anjos nos tribunais celestiais louvam o povo, falam Ashrei Am Shekach Halo, assim, feliz é o povo que assim é para eles, Ashrei Am Shashem Elokav, feliz é o povo que Deus é seu Deus. Então, na verdade, na primeira parte do Aleinu, nós estamos agradecendo que Deus não nos fez como as outras nações. E aí entramos uma acalorada e calorosa discussão com o Rafael, falando por que a gente tem que falar de outras religiões. E aí, logo antes da sirene eu falei, a gente tem que ter orgulho de ser Yodim. Não é menosprezando os outros, mas vamos lá, vamos nos colocar no período histórico dessa prece. Yehoshua invadindo Israel. O que você tinha nas nações do mundo? É o que a gente não vê hoje em dia. Hoje em dia é muito difícil você ver isso, porque as maiores religiões do mundo não têm esses costumes, mas na época as pessoas se ajoelhavam para pedra, para madeira, para o pó embaixo dos pés deles. A gente vê que o Abraham, quando recebeu os visitantes, os 3 anjos, mandou eles lavarem os pés, porque na época idolatria se fazia até para o pó embaixo dos pés que acompanhou a viagem da pessoa. E hoje em dia é diferente? Mais ou menos, a gente não vê tantas, tem ainda religiões que fazem isso, mas não vemos tão descaradamente. E ainda assim a gente vê pessoas servindo a o que não ajuda eles. A gente mencionou Abraham. O Midrash traz uma história muito bonitinha do Abraham, patriarca, quando ele era uma criança. O pai dele fazia business. Moishale, o que o pai do Abraham vendia? O que você acha? Saliva. Terninho não, porque não tinha nem túnica. Estátua. Ele vendia idolatrias, estátuas. Aí uma vez o pai dele, o Terach, precisou sair e falou, Abraham, cuida para mim dessa estátua, da lojinha. E aí o Abraham se viu sozinho. Uma estátua aqui com orelha grande, uma estátua aqui com olho grande, uma estátua aqui com pé grande. E aí ele começou a se divertir, como uma criança se diverte. Pergunta para o meu Menachem, o
quebrando tudo. Ele destruiu toda a loja do pai e deixou só a maior estátua e o martelo do lado. Aí o pai chegou, falou, que isso? Ficou furioso, a lojinha, o business faliu. O que você fez? Ele falou, eu quebrei tudo. Ele falou, eu quebrei tudo. Eu falei, não fui eu, foi essa estátua aqui. Ah, acredita, olha o martelo, tá na mão dela. Aí o Terach falou, você acha que eu sou bobo? Estátuas não se mexem? Aí o Avraham olhou pro pai e falou, ah é? Estátuas não se mexem? Não escutam? Não fazem nada? Então por que você serve elas? Se não fazem nada. A ideia, a estátua não consegue nem se proteger. Vai proteger alguém? Então, essa era uma realidade. Hoje em dia a gente também tem idolatria, que se chama money, dinheiro. As pessoas idolatram dinheiro, como se o dinheiro fosse a salvação. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão agora. Então, o que aconteceu? E não é só pedras, etc. As pessoas serviam os astros. Então, isso destacou muito. O Yoshua, ele agradeceu pelo fato de que nós não fazemos essas tolices. E se você falar para alguém de outra religião, que serve algo que não ajuda, ele serve uma estátua. Você fala, olha o outro que serve madeira, ele vai falar, aquele cara é um tolo. Então, na verdade, tudo isso é tolice. Como nós falamos, nós agradecemos que Hashem colocou a nossa parte dentre os que servem a Ele diretamente, porque os outros se ajoelham para Hevel Velarik. Ele traduziu aqui, pois eles se prostram à futilidade e à nulidade. Por quê? Porque quando eles precisam, o que eles acreditam não ajuda eles, é tudo tolice. Falamos também que Hevel Velarik, a igreja censurou o Aleinu, tanto que muitos Sidurim, Chabad, entre outros, não tem Lael no Moshiach, que eles é uma continuação que falam e eles se prostram também para um Deus que não ajuda. Aí a igreja achou que isso falava do dito cujo. Então eles tiraram isso. Só que eles não sabem que é mencionado o dito cujo, mas não é nessa parte. Então, está escrito assim que Hevel é o Islã, porque Hevel é Rei, Beit, Lamed. Rei são cinco rezas diárias, Beit, duas festividades que eles têm, e Lamed, 30 dias o Ramadã. E Rik se refere ao Yoshke, porque Rik, ele soma 316, que é a mesma numerologia do nome dele. Então, quando a gente fala de que acredita em coisas que não ajudam, é nisso que a gente está mencionando também. Claro, Yoshua não pensou nisso quando ele escreveu Aleinu, porque não existia nem o cristianismo nem o Islã. Mas ainda assim é mencionado que não são forças que realmente ajudam. Então a gente agradece quando acreditamos em Hashem Echad. Inclusive, um judeu, quando ele agradece e olha que os outros acreditam em outras coisas, não quer dizer que ele tem que se achar o maioral. Eu gosto sempre de frisar isso. Um judeu tem uma responsabilidade social com o mundo, que é ensinar as 7 leis universais, 7 mitzvot bnei Noach. E isso é uma obrigação nossa. Enquanto existem nações que servem a nulidades, o judeu não acaba a missão dele, ele tem obrigações, ele não pode relaxar, por assim dizer. O Aleinu, também falamos que é tão importante, que logo depois nós falamos, Vanachnu Korim Mishtachavim, que nós nos ajoelhamos perante Deus. Durante o ano somente nos curvamos, e em Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando mencionamos isso no meio da reza, não no final, nós realmente nos ajoelhamos no chão mesmo, os joelhos e cotovelos, somente os homens. Outro detalhe, que a Halachá diz que quando a gente fala que eles se ajoelham para nulidades e futilidades, então é costume cuspir. Tem gente que faz, tem gente que não faz, depende como, por quê? Porque nossa fala gera saliva, ainda mais depois de tomar uma sopa dessa. A fala gera saliva, e quando a gente fala de idolatria, gerou saliva, a gente não quer ter nenhum benefício disso, então a gente põe para fora.
Nem todos fazem, tem costumes, depende de que tipo de sinagoga também, se tem carpete, muitos não gostam. Então nós lemos que Ele é nosso Deus e não tem outro. Não existe nada fora Hashem. Como a gente já está vendo no Tânia, aos poucos, e depois ele vai ensinar mais ainda como que não existe nada no mundo fora Hashem. Nada é realidade fora Hashem. E nós agradecemos por reconhecer isso, como consta na Torá. E vocês saberão hoje e colocarão no coração que Hashem é o Deus nos céus acima e na terra embaixo, en od. Então, tanto faz na terra, no céu, na terra, não existe outro fora Hashem, nem acima dos céus e nem abaixo. Isso é uma lição, na verdade, é mais filosofia do consumismo. Como que você deve olhar para a tua própria vida? Então, a pessoa é dividida entre Ruchniut e Gashmiut, espiritualidade e fisicalidade. Então ele fala o seguinte, que não tem nada acima dos céus, ou seja, para coisas espirituais você olha do céu para cima, você sempre tem que almejar mais. Coisas materiais da terra para baixo, quer dizer, olha para baixo. Então se faz muito isso, né? Você está reclamando do teu carro, olha para aquele que nem tem carro, você olha para quem tem menos. No lado espiritual é o contrário, você está satisfeito com o teu estudo, olha para o outro que estuda mais. Agora, é isso que ele fala en od, não tem outro. O que quer dizer a palavra outro? Quando você pensa... Quando você pensa no que é outro... Outro é uma coisa secundária. Quando uma pessoa é outra, qualquer coisa, você pega uma caneta e outra. Quando você usa a expressão outra, quer dizer, a primeira caneta é importante, a segunda é secundária. Então, na nossa vida, nós temos primário e secundário. Tem minha família, primário, secundário, Corinthians. Não torço pro Corinthians. Certo? Desculpa, Moisés. Você tem, na tua vida, você tem prioridades e coisas secundárias. Agora, Hashem, ele é único de tal forma que não existe secundário a ele. Não tem uma coisa, não, existe outro que é menos importante, mas é outro. Não, fora Hashem, não existe absolutamente nada. Nós vamos... a gente parou mais ou menos onde a gente parou da outra vez. Nós vamos parar agora, e se Deus quiser, semana que vem a gente vê a segunda estrofe do Aleinu Leshabeach.